Hey guys, welcome to class 23. Então, gente, bem-vindos à aula 23. Essa é a nossa penúltima aula. Então, isso quer dizer que essa é a nossa última semana. Nossa próxima aula será a última. E nessa aula a gente vai ver o simple past. A gente vai ver os verbinhos, como montar frases no passado, ok? E a gente também vai ver um vocabulário de loja, tá bom? Então, vamos lá? Let's go! I'm sorry. Here. Let's start with our vocabulary, ok? Então, vamos começar com o nosso vocabulário. So, let's go. Store. Store. Loja, ok? Clothing store. Clothing store. Loja de roupas, alright? Next one. Cheap. Cheap. Cheap é barato, ok? Expensive. Expensive. Expensive é caro. Então, please repeat after me. Cheap. Expensive. That's right. Next one. Coat. Coat. Coat é casaco, ok? T-shirt. T-shirt. T-shirt é camiseta, alright? So, one more time, repeat after me. Coat. Yeah, T-shirt. That's right. Next one. Shoes. Shoes. Sapatos, ok? Shoes, sapatos no geral. Sneakers. Sneakers. Sneakers são os tênis, ok? So please repeat after me. Shoes. Sneakers. That's right. Next one. I'm sorry. Here. I'm sorry. Não. Dress. Vestido, ok? Jacket. Jaqueta. So please repeat after me. Dress. Jacket. Yeah, that's right. Next one. Pant. Calça. Pant. Yeah. Sock. Meia, okay? Sock. So, one more time, please repeat. Pant. Sock. Yeah, that's right. Next one. Underwear. Underwear. Underwear é roupa íntima, ok? Suit. Suit. É terno, alright? So, one more time, please repeat. Underwear. Suit. Yeah, that's right. Next one. Hoodies. Hoodies. São moletom, ok? Vest. Vest. Colete, ok? One more time. I'm sorry. Now, one more time. Hoodies. Yeah, vest. That's right. Next one. Sweater. Sweater. Sweater é suéter, tá bom? Aqueles casaquinhos de lã. Hat. Hat. Hat é chapéu, alright? So, one more time. Please repeat. Sweater. Yeah. Hat. Alright, that's right. Next one. Agora a gente vai aprender o simple past, ok? O que é o simple past? É um tempo verbal usado para indicar ações já concluídas. Então, vamos rever. No present continuous, a gente aprende como a gente usa para ações que começaram e até o momento da frase ainda não foram concluídas, alright? No simple present, a gente aprende ações que estão acontecendo naquele momento, no presente. E no simple past, a gente usa para ações que, no momento da fala da frase, a ação já foi concluída, ok? E os verbos não mudam independente da pessoa, tá bom? Porque a gente vai aprender que no simple past os verbos ficam de uma forma um pouco diferente, mas eles não mudam independente da pessoa, tá bom? Então, vamos lá.
Aqui a gente tem algumas expressões que às vezes acompanham frases no simple past, tá bom? Para indicar que foi há um tempo atrás, que já foi concluída. Então vamos aprender essas expressões. Yesterday, ontem, ok? Yesterday. Please repeat. Yesterday. Yeah. The day before yesterday. Então, anteontem, dia antes de ontem, anteontem, ok? Então, please repeat. The day before yesterday. Yeah. Last night. Last night. Ontem à noite, tá bom? Então, aqui no the day before yesterday, a gente pode ver aqui the. The significa o, ok? O, a. É um artigo para falar o, a, o dia antes de ontem, tá bom? Então, the book's on the table. Então, o livro está na mesa. O livro, the book, ok? The book, o livro, alright? Então, o the é um artiguinho usado pra gente falar o ou a, tá bom? Então, let's continue. Last night. Last night. Last night significa ontem à noite, ok? Last year. Last year. Last year é ano passado, alright? Last month. Last month. Mês passado. Last week. Last week. Semana passada. Ago. Ago. Atrás, ok? Como que a gente usa esse ago? Por exemplo, a time ago. Um tempo atrás, alright? A gente pode usar assim. Então, vocês podem ver mais ou menos o significado. A time ago. Um tempo atrás, ok? So, let's repeat, please. I'm gonna say that you repeat after me, alright? Então, vou falar e você repete depois de mim. Yesterday. The day before yesterday. Last night. Last year. Last month. Last week. Ago. Yeah, that's right. So, next one. Aqui, a gente vê a estrutura do simple present na forma afirmativa. Então, vamos lá. No simple present, na forma afirmativa, a gente usa o sujeito mais o verbo no passado, ok? Então, I, you, he, she, it, we, you, they, tá bom? Então, o sujeito mais o verbo no passado. A gente vai ver como que o verbo fica no passado, ok? O verbo no passado é dividido em duas categorias, regular e irregular. No verbo regular, adicionamos ed, ied ou ed no verbo na sua forma original. Então, por exemplo, play, played, alright? Então, já os verbos regulares não seguem um padrão. Então, os verbos irregulares, eles não vão ter um padrão. Então, como que a gente identifica se o verbo é regular ou irregular? Se o verbo termina com ed, ied ou d, ele é regular. Se o verbo termina com de qualquer outro jeito, ele é irregular, ok? E como que a gente vai saber qual verbo a gente vai colocar na forma regular e qual verbo a gente vai colocar na forma irregular? É aí que entra o problema, não existe nenhuma regra pra gente saber. Não tem a mínima ideia de como a gente saber. Então, como que a gente aprende no decoreba? Então, a gente tem que decorar os verbinhos no passado, no presente, tá bom? No passado particípio. Por isso que quando eu passei aquela listinha dos verbos mais usados em inglês, eu coloquei também a forma no simple present e no passado simples e no passado particípio, tá bom? O passado particípio a gente não vai estudar porque ele é intermediário para avançado, tá bom? Mas é importante que vocês saibam também. Normalmente o passado particípio é o mesmo que o passado, o verbo no passado particípio é igual que o verbo no passado simples, mas nem sempre, tá bom? Então não é uma regra. Então, esse é o problema. A gente nunca vai conseguir saber se a gente vai colocar o verbo na forma regular ou irregular. A gente tem que aprender na decoreba, isso é meio chatinho. Então, na lição de casa, eu vou pedir para vocês copiarem no caderno
uma listinha de verbos irregulares, tá bom? E se vocês quiserem copiar alguns regulares também, pode copiar. Pode ser pequenininha, mas só para vocês aprenderem alguns verbinhos, tá bom? Irregulares. Eu não vou colocar aqui na aula, porque senão ela vai ficar muito grande. Então, vocês pesquisem os verbinhos irregulares, eu vou colocar na lição de casa, e vocês vão ter que me enviar uma fotinha do caderno, tá bom? Lá no Google Formulário, eu vou deixar a opção de colocar a fotinha, tá bom? Então, vamos para a próxima. Aqui eu tenho o Simple Past, na forma afirmativa, pra gente ver mais ou menos como que é, ok? Então, a gente vai usar aqui o verbo dance. Vocês lembram o que significa o verbo dance? Dançar, alright? Então, o verbo dance, a gente pode ver aqui que ele é um verbo regular. Por quê? Porque ele tá terminando com ed, ou no caso só d, né? Porque dance já tem e no final. Então, ele termina nessa forminha. Então, a gente sabe que ele é um verbo regular, ok? Então, aqui vamos ver. I danced. Eu dancei. You danced. Você dançou. He danced. Ele dançou. She danced. Ela dançou. It danced. Isso dançou. We danced. Nós dançamos. You danced. Eles dançaram. They danced. Eles dançaram. Vocês dançaram, eles dançaram, sorry. Então, mas a gente pode ver uma coisa, que mesmo tendo essa regrinha meio chata de saber, o Simple Past no inglês é muito mais fácil do que no português, porque no português a gente tem dançou, eu dancei, ele dançou, você dançou, ele dançou, dançamos, dançaram, tá bom? Então, no inglês é só uma forma, é só um verbo no passado para todas as pessoas, então não vai mudar. Isso facilita um pouco a nossa vida. Então, a gente vai pegar o verbo no passado e esse verbo vai ser usado no passado para todas as pessoas, tá bom? Para todas as pessoas do singular, do plural. Então, primeira, segunda, terceira primeira, segunda, terceira pessoa do singular vai ser o mesmo verbo. Primeira, segunda, terceira do plural vai ser o mesmo verbo, tá bom? Então, não vai mudar. Isso facilita um pouco. Mas, então, repitam comigo, por favor. I danced. You danced. He danced. She danced. It danced. We danced. You danced. They danced. Ok? Aqui, a gente tem algumas regrinhas para quando o verbo está no regular. Mas para isso a gente tem que saber que o verbo é regular, tá bom? Não é uma regra que vai se aplicar a todos os verbos, somente nos verbos regulares. Então, vamos lá. Se o verbo termina com e, a gente vai somente adicionar o d, como a gente viu no verbo dance. Então, smile, sorriso, ok? Vai ficar smiled. She smiled. Ela sorriu, ok? Next one. Simple past. Se termina em consoante mais o y. Então, consoante mais y. A gente vai retirar o y e a gente vai adicionar ied. Então, a gente vai substituir o y pelo i e vai adicionar o ed. Então, aqui eu tenho um exemplo. Study vai ficar studied, alright? So, next one. Se o verbo tem uma ou duas sílabas e a última sílaba é a tônica do verbo, para quem não sabe, sílaba tônica é aquela sílaba que dá mais som no verbo, sabe? A sílaba meio que principal, com mais som, mais entonação, ok? E se esse verbo de uma ou duas sílabas, que a sílaba é tônica, ele termina em vogal mais consoante, a gente vai repetir a última letra e vai adicionar o ed, tá bom? Aqui, eu esqueci de colocar um exemplo aqui, mas um exemplo que a gente pode usar é o stop, ok? Então, deixa eu escrever aqui pra vocês. Stop. O stop, ele tem duas sílabas, ele termina com uma vogal e uma consoante. Então, no passado vai ficar stopped. Então, aqui a gente vai dobrar o P, ok? A gente vai repetir o P, sorry. So, next one. Agora a gente vai aprender como falar o Simple Past no negativo. Então, lembra que no Simple Present a gente usa o auxiliar the e does,
Então, no Simple Past a gente também vai precisar de um auxiliar, mas não vai ser o do e o does. A gente vai usar o did e o did not, ok? Então, o did pra gente fazer perguntas na forma interrogativa e o did not pra gente formar frases no negativo, tá bom? Lembram que no Simple Present muda? Por exemplo, I do, you do, he does, she does. Então muda, tem o do e tem o does. Aqui no Simple Past, não, a gente só vai usar o did e o did not, ok? Did not para forma negativa, did a gente usa para fazer perguntas no interrogativo, ok? Então, não vai mudar independente da pessoa, então vai ser did para todas as pessoas, alright? Então, vamos usar a estrutura para fazer as frases numa forma negativa. Então, a gente vai pegar o sujeito, de novo, né? I, you, she, he, e etc. A gente vai adicionar o did not, ou a forma contraída, que é didn't. Didn't. So, please, repeat after me. Did not. Didn't. Did. Yeah, one more time. Did. Did not. Didn't. Yeah, that's right. E aí, a gente vai fazer o sujeito, did not, mais o verbo na forma original. Como assim o verbo na forma original? A gente não tá usando o passado? O verbo não tem que ser no passado? Não. Por quê? Porque a gente vai usar o auxiliar did. Did é o passado de do. Então, como o nosso auxiliar já tá no passado, o nosso verbo não precisa ir no passado, tá bom? Então, o nosso verbo fica no presente mesmo. Então, por exemplo, vamos colocar she play no passado. She plays, alright? Então, no passado afirmativo, she played. No passado negativo, she didn't play. Tá bom? Então, a gente vai deixar o verbo na forma original. E a gente também não vai adicionar aquela regrinha de adicionar S se for na terceira pessoa, tá bom? Porque a gente já tem nosso auxiliar, então a gente não precisa mudar o verbo independente da pessoa, tá bom? Então, lembrando, para o passado na forma afirmativa, a gente vai usar o verbinho no passado. Agora, para o passado na forma negativa e interrogativa, a gente não vai usar, tá bom? Por quê? Porque a gente já vai ter nosso auxiliar did ali fazendo esse trabalho pra gente. Então, a gente não precisa, alright? Então, vamos ver aqui um exemplo, de novo, com o verbinho dance. I did not, didn't dance. I did not, I didn't dance, ok? Eu vou usar a forma normal até a metade dos sujeitos e depois eu vou usar a forma contraída, tá bom? Então, I did not dance. You did not dance. He did not dance. She did not dance. It did not dance. We didn't dance. You didn't dance. They didn't dance. Alright? So please repeat this with me. I did not dance. You did not dance. He did not dance. She did not dance. It didn't dance. We didn't dance. You didn't dance. They didn't dance. Então, aqui eu fiz essa coisa de usar na normal e em contraído embaixo, só para mostrar para vocês os dois jeitos, tá bom? Mas vocês podem usar o normal com todos os sujeitos e o contraído com todos os sujeitos também, alright? So, next one. Agora, vamos ver como usar o Simple Past na forma interrogativa. Então, o que a gente vai usar? A gente vai colocar o did primeiro, depois o nosso sujeito e depois, novamente, o verbo na forma original, não precisa ser no passado, porque, de novo, a gente está aqui com o nosso auxiliar did e ele já faz esse trabalho pra gente, alright? Então, did, sujeito, mais verbo na forma original. Então, vamos ver como que isso fica. Did I dance? Did you dance? Did he dance? Did she dance? Did it dance? Did we dance? Did you dance? Did they dance? Alright? Então, essa é a nossa forma, na forma interrogativa. Então, vamos lá. Please repeat. Did I dance? Did you dance? Did he dance? Did she dance? Did it dance? Did we dance?
Did you sorry? Did you dance? Did they dance? Alright? So next one. Aqui eu trouxe uma listinha bem curtinha, tá bom? Com alguns verbos no infinitivo, né? Que é como a gente usa normalmente. No passado simples, no passado particípio e a tradução. Aqui a gente não vai ver o passado particípio, tá bom? Porque ele não é relevante pra gente nesse momento. Então vamos lá. To awake, acordar, despertar. Então como vai ficar no seu passado simples? Awoke. Daqui é uma listinha só de verbos irregulares, ok? To be, was, were. Lembra o verbo to be? Fica I am vai para I was, ok? Então, essa passado do verbo to be. Então, o verbo to be no passado é I was, you were, she was, he was, it was, we were, sorry, they were, we were, ok? Então, eu vou vir aqui, que eu esqueci de colocar essa listinha do verbo do verbo to be no passado, eu vou colocar aqui pra gente ver, tá bom? Então, I am vai ficar I was, tá bom? Então, se você quiser falar eu fui, eu era, vai ficar I was. You are vai ficar you were, ok? You were. Então, eu vou dar pausa aqui. Eu vou colocar aqui um slide com o verbo to be pra gente ver melhor, tá bom? Já volto. Pronto, então aqui eu trouxe o verbinho to be pra gente na forma do passado, tá bom? Então vai ficar I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Então a gente pode usar para o verbo to be, que eu era, eu fui, tá bom? Então, I was a teacher, she was sad, ela estava triste, it was good, isso foi bom, ok? We were friends, nós éramos amigos, ok? Então, please repeat. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Yeah, that's right. Então, vamos voltar aqui para nossa tabelinha dos verbos irregulares, ok? Então, aqui tem o verbinho to become, vai ficar became. O verbinho to begin, begun. To bring, brought. To build, built. To buy, bought. To cat, caught. To choose, chose. To come, came. To cut, cut. To do, did. To draw, drew. To dream, dreamt ou dreamed, ok? Tem essas duas variações. To drink, drank. To drive, drove, alright? Então, aqui são somente alguns verbinhos irregulares, tá bom? Só para vocês terem uma noção de como eles são, tá bom? Então, vamos lá, repitam comigo agora. To awake, awoke. Yeah. To be, was, were. Yeah. To become, became. To begin, begun. To bring, brought. To build, built. To buy, bought. To catch, caught. To choose, chose. To come, came. To cut, cut. To do, did. To draw, drew. To dream, dreamt, dreamt, ok? To drink, drunk. To drive, drove.
Yeah, that's right. So, next one. Now it's the end of our class and we have our expressions, right? So let's see. First one, a blessing in disguise, ok? Significa um mal que veio para o bem, tá bom? A gente tem essa expressão aqui no português, um mal que veio para o bem, sorry. So, a blessing in disguise. Or disguise, ok? A blessing in disguise. Yeah. Next one. I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. Então, eu estou me sentindo meio mal, estou me sentindo doente, ok? So, I am feeling under the weather. Yeah. So, one more time, a blessing in disguise. Yeah. I'm feeling under the weather. Yeah, that's right. So, I see you guys in the next and last class, alright? Unfortunately, it was very good to do this and teach you guys a little English. I really love this experience and I hope you did too. I hope you guys learned a lot, alright? And I'm gonna really miss you. So, bye, next class.